Boa noite, colegas, tudo bem? Me chamo Daniel Andrade Geraldi, então vou tentar, a partir da leitura do texto sobre o método empreendedor, tentar relacionar com uma experiência que eu tenho em administração de a escola de futsal, que tem como temática a educação esportiva, né? Então, dentro desse processo, foi a aproximação mais concreta que eu encontrei em tentar relacionar com essas sugestões desse método empreendedor, né, como uma possibilidade de estruturar, através de uma série de ações, de princípios, né, e de posições em relação à administração de um empreendimento, tentar aproximar, então, dessa experiência que eu tenho já. Esse ano eu completo 30 anos trabalhando com educação esportiva, né, na área do ensino do futsal, além de ser professor de educação física. Então, eu busquei relacionar essa nova perspectiva, né, de expertise, de empreendedorismo, tentando visualizar as minhas experiências que eu tive de administração nesses 30 anos que eu tenho essa escola de futsal, dentro do Colégio Monteiro Lobato, né, e os itens que eu escolhi sobre os elementos desse processo, né, de empreendedorismo, o que mais me chamou a atenção para tentar relacionar com a minha experiência dentro da administração da escola de futsal, são os princípios, né? Então, esses princípios dessa expertise em empreendedorismo, né, dentro dos elementos desse processo, os princípios foram alguns itens que eu estou tentando relacionar com essa experiência, até para a gente poder relacionar o texto com uma experiência pessoal, como chamou a atenção ali na tarefa, né? Então, o primeiro item que me chama a atenção dentro dos princípios é o princípio que eles chamam de princípio do piloto do avião, né, em que fala sobre o reforço, a importância de considerar a agência humana como principal impulsionador das oportunidades, né? É um aspecto fundamental que eu acompanhei durante esses 30 anos, né? Há 30 anos atrás, a base toda de empreendedorismo em escolas de futsal era tentar buscar título estadual, citadino, metropolitano. Então, tu privilegiava apenas um grupo de crianças que tinha um potencial maior de participação. Então, a lógica era que quanto mais a tua escola tivesse uma ênfase em relação a ganhos de títulos, né, maior seria, então, o número de pessoas que estariam ingressando na tua escola, né? Com o tempo, a gente percebeu que, tanto em termos de pedagógicos, né, como em termos de, até mesmo de perspectiva de manutenção da escola, tu privilegiava um grupo muito pequeno de crianças, né, e tu deixava de lado, né, tu privilegiava um processo muito mais ligado a conquista, a competições, a troféus, né, que não eram coisas palpáveis da agência humana, em detrimento do humano. Então, há uns 10 ou 15 anos atrás, a gente modificou e passamos a trabalhar com esporte e educação, onde a ênfase é a inclusão, a participação de todos, independente do nível de desenvolvimento das crianças, né? Então, a gente passou a fazer escola de futsal para todos, dependendo do seu nível de atividade, né? Então, objetivando uma formação integral de todas as crianças, objetivando, né, ensinar futsal a todos, ensinar mais do que futsal, ou seja, ensinar o processo de educação comportamental, de aspectos éticos e morais, ensinar todos a gostarem do esporte. Então, dentro dessa perspectiva, a ideia é valorizar o humano, né? E a gente faz escola, dentro dessa mesma perspectiva, a gente faz escola para a criança, né, e não para os interesses, os pais, atingir as necessidades dos pais, mas sim para as crianças. Outro princípio que talvez a gente possa também ligar dentro desse processo é o princípio do pássaro na mão, que é a criação de algo novo a partir dos meios disponíveis, né? Eu interpretei essa possibilidade dentro de um processo em que se tem dentro da escola uma possibilidade de contratação de profissionais, até mesmo renomados dentro da área, né? E também o mercado oferece uma série de itens de aparelhos eletrônicos para ser instalado na escola, né? Então, mas dentro desse princípio, onde se busca criar algo novo dentro da escola, a partir dos meios disponíveis, né? Então, a gente procura, dentro da nossa estrutura, dentro da nossa experiência, né, utilizar como referência a nossa estrutura, né? Então, melhorar a qualidade da atividade dentro do que a gente tem, não fazer lá uma Babilônia de coisas sem poder dar conta disso. Então,
construir coisas novas, uma pedagogia nova dentro da estrutura que a gente tem, do espaço que a gente tem, né? E, ao mesmo tempo, valorizando a construção humana, né? Então, eu não preciso trazer um professor multicampeão, eu posso ter um professor ali dentro que conhece a realidade, que já tem uma experiência em lidar com as pessoas, com as crianças de diferentes faixas etárias, e buscar alternativas diferentes, inovadas do trabalho, através dessa troca, através dessa escuta, né? Outro princípio importante, que eu acredito que é o princípio da perda aceitável, né? Então, onde se assume um compromisso prévio com aquilo que está disposto a perder, né? Então, se a gente fosse fazer um cálculo de rentabilidade, quanto mais alunos a gente tiver na escola, provavelmente a receita vai ser maior. Entretanto, se tu, dentro de uma proposta de educação esportiva inclusiva, né, que visa a criança como a principal protagonista do processo, tu privilegiar dentro desse processo não todas as crianças, mas algumas, tolerando, por exemplo, pais, né, que estão ali tentando se projetar em cima daquelas crianças, tentar resolver mazelas da infância da criança em cima de um filho ou outro, né? Então, esses pais são muito problemáticos, eles acabam incomodando não só o filho, como as demais crianças. A mesma coisa, né, crianças com comportamento de desvio de conduta, que agridem os outros, que batem nos outros, né? Então, dentro desse processo, como é que a gente olha, nós sempre orientamos as famílias, para que a família, então, possa, junto com os professores, conversar com a criança, tentar qualificar esse comportamento. Mas se as famílias não estão dispostas a isso, a gente vai indicar que a criança procure, que a escola, os pais procurem uma outra escola, para que a gente, com certeza, se tu manter essa criança ali o tempo inteiro, né, os pais pressionando aquela criança, você não vai só perder aquela criança, vai perder muito mais que as outras crianças vão ficar muito incomodadas, os outros pais também. Então, essa é uma perda que a gente considera uma perda aceitável, né? E se tiver que perder 3, 4 crianças que vão procurar um outro espaço que aceite esse tipo de comportamento, vai ser melhor para essas crianças e os pais e também para a nossa escola. Então, quanto mais a gente privilegia o processo de inclusão entre todos, maior é o número de crianças que a gente tem na escola. E, por fim, né, o princípio da manta de retalhos, né, onde me parece ser um processo de negociação com toda e qualquer parte interessada que esteja disposta a assumir compromissos concretos, né. Então, existe uma abertura na escola, assim como a escola de futebol é dentro do colégio, de poder, sim, oportunizar que esses diferentes parceiros, então, o parceiro tem a coordenação pedagógica, os patrocinadores da escola, até mesmo os pais que investem, né, da gente criar esse espaço de negociação, né, para poder qualificar esse espaço, para poder atingir principalmente, mas sempre em cima das expectativas e as necessidades das crianças, né? Em cima desse viés da criança como ponto central, a gente abre esse espaço para poder construir uma proposta pedagógica coletiva, em que todos, patrocinadores, pais, direção, coordenação, a gente junto possa contribuir para resolver, né, as fragilidades que eventualmente podem aparecer e a gente vai estar disposto a enfrentá-las, né? E, por fim, o princípio que a gente chama aqui o princípio da limonada, que na minha concepção aqui da autora diz as contingências sejam reconhecidas e incorporadas no processo, aproveitando o inesperado e as surpresas, né? Dentro do processo de ensino do futsal, de administração da escola, claro que os professores desenvolvem um estudo sobre a metodologia, de quais possibilidades de estudo, mas sempre vai estar aberto ao inesperado e às surpresas, né? Daqui a pouco uma criança, seja de 8, 9 anos, dentro de um processo de construção de conhecimento, o professor está desenvolvendo, daqui a pouco a criança dá uma sacada ali, questionando o professor sobre uma aprendizagem, e quando o professor está aberto a isso, se dá conta, puxa, a criança tinha razão, né? Então, não vamos dizer, não, o professor é que está certo, não, é por aqui que a gente vai, não, nós vamos pegar essa sacada dela, o inesperado apareceu na aula e a gente vai utilizar como referência, até mesmo para a gente poder pensar uma outra forma de ensinar que possa fazer com que a criança, que é o ponto fundamental, que a criança possa aprender, porque as crianças também vão nos dizendo como ela aprende, né? E nós vamos ficar só baseados no processo de ensino, o processo principal de aprendizagem. Então, se as crianças se apropria do conhecimento de uma outra forma e ela puder nos passar essa forma, a gente vai aproveitar esse processo para poder ainda qualificar mais as ações pedagógicas da escola.
Então, colegas, basicamente a ideia foi tentar, é um texto bastante complexo para quem não é da área, né? Até suscita que a gente possa estudar mais sobre esse processo. Na área de educação física, a gente vai aprendendo mais ou menos no empírico mesmo, como administrar, não se tem na nossa cadeira, na nossa formação, essas disciplinas. A gente tem pedagogia, psicologia, até mesmo sociologia do esporte, filosofia, mas a administração, isso é uma lacuna que a gente tem. Então, dentro das minhas experiências, como a tarefa pede, eu tentei tentar relacionar a minha experiência com esses princípios aí, que são de sugestões dentro dos elementos, né, que compõem esse método empreendedor. Espero ter contribuído, e se porventura não tiver totalmente próximo do que o texto está citando, estou aqui também para aprender e poder contribuir também no que for possível. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí e até o próximo encontro.